E quais assuntos mais cobrados pela banca IDECAM, banca relevante responsável pela confecção do concurso, e importantes como é o caso de Salvador? Eu sou Cristine Bez, professora e idealizadora do curso preparatório para concurso Aprovando Dentistas, e hoje esse será o ponto. Quais assuntos mais cobrados pela IDECAM no ano de 2024? Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar aqueles temas que não podem ficar de fora dos seus estudos, principalmente se você for fazer esse concurso de Salvador, que é organizado pela banca IDECAM. Essa estratégia que já me ajudou em passar em mais de 40 concursos, muitos deles em primeiro lugar. Então, fique até o final que fará toda a diferença para a sua aprovação. Então, sem enrolação, em primeiro lugar, com certeza, eu colocaria saúde pública aí no seu roteiro. Então, incluiu questões de Constituição Federal, Conferência de Saúde, princípios, diretrizes, reforma sanitária, diversas leis. Então, vamos ver aqui uma questão para a gente não ter dúvida como que a banca pode cobrar? Então, vamos lá. O que fala no enunciado? Vamos ler juntos? Então, vamos ao enunciado. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Então, dê um pause e faça a questão. Então, vamos seguindo. Aqui estamos diante da nossa DAP, aquele mnemônico, né? DAP, DAP. Penso muito na direção da atenção primária à saúde, diretoria da atenção primária à saúde, mas é um mnemônico que significa o quê? D de descentralização, A de atendimento integral e P de participação da comunidade. Então, é exatamente aquelas diretrizes citadas na Constituição Federal de 88, no artigo 198. Foi feito um copia e cola pela banca. Olhem como está aqui na Constituição Federal. E olha o que se encontra na questão na letra A. Descentralização com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistencial e, por fim, o nosso P da DAP, né, que é a participação da comunidade. E vamos para a segunda questão para exemplificar. O enunciado diz que, no Brasil, o movimento da reforma sanitária foi determinante para o surgimento de iniciativas de prática de atenção primária à saúde e teve seu apogeu quando conseguiu que a saúde fosse declarada na Constituição Federal de 1988 como um direito do cidadão e um dever do Estado. E tal conquista e as lutas pelo movimento da reforma sanitária convergem para a implantação do SUS no início dos anos de 1990, por criação do quê? Essa é a pergunta. O que foi criado ali no ano de 1990? Então, dê um pause e veja a questão com atenção. Então, seguindo, aqui, se soubermos a data da criação de uma das mais importantes leis do SUS, já conseguimos acertar a questão, porque a Lei 8080 foi promulgada em 19 de setembro de 1990. Ela que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e regula as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então fica claro que a resposta correta é a letra C. Já a letra A, eles quiseram aí dar uma confundida, porque Ministério da Saúde Universal não corresponde a uma entidade oficial brasileira. Pode haver ali uma confusão, por exemplo, com o Ministério da Saúde que foi criado em 1953. Da mesma maneira, na letra B, quando ele fala normas básicas de saúde e unidades hospitalares, não há uma data específica para a criação dessas normas. Elas foram desenvolvidas ao longo dos anos, com legislações e diversas portarias. Na letra D, quando ele fala em Programa Saúde da Família, foi criado em 1994, não foi em 90, né? E a letra E, Ministério da Saúde, Programa Saúde da Família, já vimos aqui anteriormente que também não foi em 1990. E vamos para a terceira questão, que vai além da Lei 8080, mas é uma lei igualmente importante, que é a Lei número 8142, 8.142. Então, vamos ver aqui o enunciado dessa questão, que diz que a participação da comunidade
constitui uma das principais diretrizes para a organização do SUS, em consonância com o texto constitucional de 1988. A Lei 8142 de 1990 regulamenta a participação da sociedade na gestão do SUS e estabelece que, para tanto, o SUS contará em cada esfera de governo, federal, estadual e municipal, com as seguintes instâncias colegiadas. Então, dê um pause e leia com atenção. E seguindo, como podemos ver então nesta imagem da Lei 8142, logo no artigo 1º desta lei, já temos a resposta da questão. O artigo 1º fala o quê? Que no SUS, de que trata na Lei 8080, contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo com as outras instâncias colegiadas, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde. Por isso que o gabarito correto é a letra A. Ok, Cris, saúde pública, check, está ali no nosso roteiro. Então, vamos para o segundo lugar. Qual é a segunda disciplina mais cobrada pela IDECA no ano de 2024? E seria patologia, com diversas patologias, desde osteoradionecrose, candidíase, cisto, carcinoma espinocelular, tumores, exames laboratoriais, doença imune. Então, vamos ver aqui mais uma questão para termos como exemplo. E o enunciado fala o quê? Paciente de 75 anos, hipertenso, compareceu à clínica odontológica apresentando placa branca amarelada na mucosa bucal, facilmente raspável, deixando a base eritematosa e erosiva subjacente em região de palato duro. E adiciona, que o paciente utiliza a mesma prótese total há 30 anos e não a remove antes de dormir, e relata ardência leve no palato. Então, diante do quadro apresentado, o tratamento a ser realizado pelo paciente consiste no quê? Então, dê um pause e resolva essa questão aqui com calma para a gente resolver depois juntos. Então, o primeiro passo para sabermos o tratamento é termos o correto diagnóstico. Então, notem que o enunciado aponta placa branca amarelada na mucosa bucal, facilmente raspável, deixando ali uma base eritematosa, erosiva, subjacente em região do palato duro, e ainda adiciona dados, Paciente utiliza a mesma prótese total há 30 anos, não a remove para dormir, relata ardência leve no palato. Então, todas essas características, principalmente de ser uma placa branca removível à raspagem, porque isso diferencia de diversas outras lesões brancas, como por exemplo a leucoplasia, que é essa placa branca não removível à raspagem. Então, todas essas características indicam a candidíase pseudomembranosa. Então, o tratamento vai vir ali na letra B. Então, a candidíase pode ser assintomática, mas muitos pacientes relatam essa sensação de ardência ou até um gosto desagradável da boca. E aponta também alguns fatores predisponentes, como por exemplo, um uso prolongado de antibióticos ou próteses mal ajustadas, como está dito no enunciado, uma imunossupressão, uma xerostomia. E o tratamento, então, por ser uma doença fúngica, consiste no uso de antifúngicos, que podem ser tópicos, como é o caso de nistatina, miconazol, que a gente vê ali na alternativa, ou até sistêmico, como fluconazol. Então, isso vai depender da gravidade e da extensão da doença, da lesão. Então, a gente tem que ter muita atenção a esses diversos tipos de candidíase que temos. Afinal, não temos apenas a candidíase pseudomembranosa, mas essa é a desta questão. E quem vai receber a medalha de bronze aqui pela IDECA em 2024 será a anestesiologia, vindo desde técnicas anestésicas até o cálculo de dose anestésica máxima, inclusive algumas questões desse cálculo de dose anestésica. Então vamos ver aqui uma questão para a gente ver um exemplo de como a banca pode cobrar na hora da prova. E a questão aqui referente à técnica anestésica. E o enunciado fala o quê? São inúmeras as técnicas de injeção que estão dispostas para fornecer anestesia clinicamente
adequada aos dentes e aos tecidos moles e duros na maxila. Diante disso, sabe-se que a técnica de bloqueio do nervo alveolar superior médio é recomendada para o tratamento do quê? Então, dê um pause e resolva essa questão com calma. Então, para resolvermos essa questão, vamos ver aqui uma imagem. Eu gosto muito dessa imagem quando pensamos na técnica do bloqueio do nervo alveolar superior. Tanto para a gente ver posterior, médio e anterior. Essa imagem em específica está se tratando aqui do médio, né? Então, antes de seguirmos, já deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo relevante. Mas olhando essa imagem, a gente consegue ver bem quais são as áreas anestesiadas nesse bloqueio do nervo alveolar superior médio. Então, aponta que ele irá anestesiar dentes premolares superiores de primeiro e segundo premolar, também raiz mesovestibular do primeiro molar superior, né? Eventualmente pode anestesiar essa raiz mesovestibular, não é sempre também, e o tecido gengival vestibular e a mucosa adjacente aos pré-molares. Também envolve ali parte do seio maxilar. Então, esse bloqueio é útil para procedimentos restauradores e extrações dentárias nessa região da maxila. Por isso que a resposta correta é a letra A. Tendo toda essa revisão, se torna até fácil essa questão, né? E sobre o cálculo de dose anestésica, podemos exemplificar com essa questão, que apresenta no enunciado então: a má administração dos anestésicos locais pode ocasionar a neurotoxicidade e a cardiotoxicidade. Assim, o cirurgião dentista não deve ultrapassar doses máximas recomendadas, que o caso do anestésico lidocaína a 2% com vasoconstritor é qual? E aqui eu já chamo um ponto de atenção. Nós temos algumas referências quando a gente pensa em dose máxima anestésica. Então, essa questão aqui não há dúvida que ele utiliza do livro do Malamed. Então, vou colocar aqui essa imagem do Malamed para vocês verem. E para a lidocaína é 7 mg por quilo, por isso que a resposta correta é a letra C. Então, chegamos na medalha de bronze e depois a gente começa a diversificar os conteúdos. Mas a gente não pode deixar de citar a importância de cirurgia. Questões que envolvem, por exemplo, retalho, sutura. Vamos colocar aqui uma questão para exemplificar. O enunciado fala o quê? O retalho cirúrgico é realizado para oferecer acesso cirúrgico a uma área ou para mover tecido de uma região para outra. E considerando os cuidados com o intuito de prevenir a necrose do retalho, é correto afirmar o quê? Dê um pause e resolva com atenção, depois volta aqui para a gente resolver juntos. Então, vemos aqui nessa questão que o ponto-chave que circunda toda ela é o fato que a base do retalho precisa ser maior do que a altura. Então, essa base do retalho tem que ser mais larga que a altura dessa incisão. Então, essa incisão, para que isso aconteça, tem que convergir, né? Convergir para o ápice, para garantir, então, uma boa vascularização. Isso vai evitar uma isquemia e necrose dos tecidos descolados, garantindo então uma cicatrização adequada. Por isso que a resposta correta vai vir ali na letra D, que aponta, né, que incisões relaxantes, quando necessárias, devem convergir da base para o ápice, com o intuito de manter o aporte sanguíneo. E podemos ir muito além e citar endodontia, periodontia, falando de lesões necrosantes. Inclusive temos uma aula inteira dentro do curso Aprovando Dentistas apenas de lesões necrosantes, sobre instrumentais como, por exemplo, as curetas. Podemos falar também odontopediatria, visto já em 2024 com a cronologia de erupção, emergência médica, código de ética odontológica, cariologia, e todos esses assuntos nós temos no curso Aprovando Dentistas. Então, está esperando o que para fazer parte desse time? Então clique agora na descrição do vídeo, que vou deixar o link do curso aqui na descrição para você fazer parte da elite. E assim encerramos esse conteúdo riquíssimo de hoje e eu te aguardo no próximo vídeo para continuarmos juntos nessa jornada.